Olá, amigos médicos veterinários, boa noite. Eu sou Ana Cristina, Ana Cris, como muitos me conhecem, sou médica veterinária formada há 17 anos e trabalho na Qualitas há 12 anos, coordenando o núcleo do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos ao Qualitas Portas Abertas e o tema de hoje, anestesiologia veterinária. Recebemos, então, o mentor do curso, o professor Eduardo Rattimbach, e essa equipe maravilhosa de anestesistas. O professor Eduardo é médico veterinário, formado pela Fundação de Ensino Otávio Bastos, realizou residência médica em anestesiologia veterinária na Fundação de Ensino Otávio Bastos, mestre e doutor pela Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, e atualmente professor de anestesiologia e emergências médicas e coordenador do curso de especialização em anestesiologia veterinária do Instituto Qualitas. Professor de anestesiologia do Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos, Unifeob, sócio proprietário da Clínica Veterinária Alvete, Campinas, São Paulo, onde é responsável pelo serviço de anestesiologia e responsável pelo grupo Save Anestesias. Boa noite, professores, sejam todos bem-vindos também. Professor Eduardo, vou te passar a palavra. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Ana aí por... Falei para você dar uma resumida nesse currículo, né, Ana? Você não me prestou atenção e blá, blá, blá. Mas, enfim, não tem problema. Muito obrigado aí pelas suas palavras, pela sua apresentação. Em segundo lugar, também gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, ilustres convidados, amigos, veterinários, anestesistas, colegas de profissão, que aceitaram esse convite aqui para perder um tempinho com a gente aí discutindo um pouquinho sobre o mercado na anestesiologia. A ideia, só para que todos fiquem cientes do que a gente pretende fazer aqui, porque hoje nós temos muita gente, muitos médicos veterinários no nosso mercado, obviamente, né? E as especialidades, obviamente, crescendo, e a anestesia acompanha justamente isso, né? Nós temos visto aí a nossa grade de anestesistas dentro da pós-graduação em anestesia que nós temos aí desde 2010, com já mais de 30 e poucas turmas, né? Sendo que ainda nós temos 16 turmas em andamento, então tem bastante gente. E é muito interessante isso, porque todo mundo que ingressa na anestesia sempre fica preocupado, ou todos que ingressam dentro de uma especialidade fica preocupado de como é que está o mercado de trabalho, né? Aonde será que eu posso atuar como anestesista, né? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, a ideia surgiu justamente dessas dúvidas, desse receio que os alunos geralmente nos trazem, e aí nós resolvemos, então, fazer esse encontro com colegas de diversas regiões. Obviamente que não dá para fazer uma live de 1 hora com todos, né, colegas de diversas regiões, então a gente foi selecionando um grupo seleto aí de colegas de regiões diferentes para estarem explanando um pouquinho sobre como é que está o mercado de trabalho, aonde atua e como é que está o mercado de trabalho na sua região. Então, nós temos, só para vocês terem uma ideia, o pessoal aí de Minas, do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Ceará, para falar nessa live de hoje, né? Eu vou começar falando um pouquinho, né? Eu incluo nisso, né? Como a Ana falou, nós temos aqui em Campinas, nós estamos em Campinas, no interior do estado de São Paulo, e aqui nós temos hoje um grupo, né? Nós somos um grupo de anestesistas, nós somos em 6 anestesistas, na qual a gente acaba prestando serviço para diversas clínicas e hospitais veterinários de Campinas e região, como anestesistas volantes. Eu vou colocar a minha opinião aqui, depois cada um pode falar a sua opinião, mas isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer para os alunos no começo da pós-graduação, e é literalmente jogar um balde de água fria neles, né? Porque muitos vêm procurando, chegando e falando assim, não, eu quero ser anestesista volante. E aí eu deixo o pessoal falar e tal, depois quando eu venho falar, eu falo assim, olha, eu tenho uma opinião de como é que está o mercado, de como é que vai ser o mercado futuro.
mas eu acho que o anestesista veterinário volante está acabando, né? Eu acho que esse negócio do veterinário que leva tudo, e leva aparelho de anestesia, e leva monitor, e leva cilindro de oxigênio, e leva fármaco, e leva tudo, eu acho que isso está acabando, né? Isso eu vejo pelo seguinte, né? Pelo menos aqui na minha região, em Campinas, e cidades vizinhas, as clínicas de hospitais, eles estão se estruturando, né? Se estruturando da seguinte maneira, não só em termos de equipamentos, em termos de recursos, mas em termos também de mão de obra. Eu falo por isso porque eu acho que eu tenho aí quase que 19, quase 20 anos aí de anestesista volante, e o que acontece eu percebo que as clínicas que antes chamavam a gente começaram, na verdade, a contratar colegas que faziam, por exemplo, contratar, que eu falo assim, para fazer a clínica geral. Então, antigamente era o veterinário que fazia tudo, né? Ele operava, ele anestesiava, ele fazia tudo, e, de repente, ele começou a perceber que não conseguia mais essa função de fazer tudo, e os seus clientes também eram mais exigentes. Então, ele começou a terceirizar esses serviços, não só de anestesia, mas, de repente, de uma cirurgia mais específica, né? Uma ortopedia, e, de repente, até mesmo dentro de uma clínica, um serviço de endócrino, um serviço de dermato, enfim. E aí ele começou a perceber que ele falou, poxa, eu estou terceirizando muita gente e estou perdendo esse mercado, né? Então, de repente, ele contrata uma pessoa que faz a clínica, mas que essa pessoa que faz a clínica se especializa em uma especialidade. Então, olha, eu faço a clínica geral e faço a anestesia, e você agora vem para cá que você vai fazer a clínica geral e vai fazer a cirurgia. E eu tenho percebido que as clínicas cada vez mais contratando as pessoas fixas, e os anestesistas que antes levavam tudo, geralmente acabavam sendo recrutados apenas para as anestesias, né? Como a anestesista volante, mas sem levar os equipamentos, literalmente para as buchas, até que a clínica ela se estrutura. Opa, então agora o pessoal está mais 3, 4, 5 profissionais com várias especialidades, cada um deles, e tocando a rotina de agora, não só de uma clínica, mas de um hospital. Então, eu não sei, eu tenho visto isso na minha região, isso acontecer, porque a gente tem perdido muito cliente justamente porque as clínicas têm se estruturado. Ao mesmo tempo, a gente vê um outro lado desse mercado, que é uma demanda muito grande de anestesistas no mercado. Então, você vê que tem muita gente. E, lógico, né? Tem muita gente aventureira. Então, quando eu falo aventureiro, é aquele cara que faz um curso de final de semana e acha que está dominando a anestesia, e aí entra no mercado de trabalho. E é aí que a gente entra, né? E a gente é justamente chamado por causa disso, porque, puta, aconteceu algum erro, aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, literalmente, e aí a gente entra como anestesista, de repente, numa clínica, no hospital, enfim. Então, essa a minha visão do que está acontecendo, pelo menos aqui em Campinas, e aí eu gostaria de convidar, inclusive, para abrir o microfone e falar um pouquinho, justamente a Marcela Campolino. Marcela Campolino, só para vocês, vou só comentar rapidamente aqui, para a gente não perder tempo com relação a esses currículos, mas a Marcela é graduada na Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e ela foi nossa aluna da pós-graduação de anestesia, foi a turma, já me fugiu a turma agora, turma 5, né? Marcela? Eu acho que foi a turma 2 ou 3 de São Paulo. Não, então, desculpa. Isso, foi a turma 2, não, acho que foi a turma 3 de São Paulo. Eu acho que é isso mesmo, turma 3 de São Paulo. E atualmente a Marcela faz parte da nossa equipe, da equipe Save, é a mais novinha, chama a Baby Save, que nós chamamos ela aí. Tá? E ela quem, na verdade, está dominando o mercado da anestesia. Marcela, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que está o mercado da anestesia. Sabe o que eu acho que seria interessante você explanar para a gente também a questão dos nossos preços. Como é que está o preço da anestesia aqui em Campinas, para que cada um fale um pouquinho, para ver se bate aí com as diferentes regiões do Brasil?
Tá, vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui falando, né, pelo Qualitas, que é a minha casa. Eu me sinto muito à vontade aqui. Antes de mudar para Campinas, eu era contratada numa clínica em Jundiaí como anestesista mesmo. E sempre que eu falo que eu era contratada, rola umas perguntas assim: nossa, mas você era contratada só para anestesiar? Você não clinicava, né? Não, mas agora as pessoas estão começando a contratar anestesistas. A rotina das clínicas está bem intensa, né? Se você pega uma clínica que tem bastante cirurgia, acaba compensando ter um anestesista. Eu fiquei lá por quase 2 anos. E as cirurgias que eu mais anestesiava eram eletivas mesmo, né? Diferente do volante, agora eu acabo pegando mais urgência, né? Pego eletiva também, mas quando eu era contratada fazia mais eletiva do que agora. Depois desses 1 ano e meio, 2 anos, saí, mudei para Campinas, entrei na Save. Em relação a preço, depende muito da clínica, da parceria, né? As clínicas que costumam chamar a gente com mais frequência e costumam dar dias fixos, a gente consegue flexibilizar um pouco mais o valor pela rotina, né? Por exemplo, eu sou fixa de sexta-feira numa clínica, então eu consigo flexibilizar mais os valores, né? Agora, se é uma clínica que raramente chama, né? Como a gente não tem a parceria garantida, a gente acaba cobrando um pouquinho mais, né? Mas é muito bacana, assim, eu sou suspeita para falar, eu me encontrei no volante, né? Embora a gente não tenha uma rotina certa, né? Por exemplo, quando eu era contratada, independente do número de anestesias, eu tinha o salário. Agora, como volante, eu recebo por procedimento, né? Mas eu prefiro porque você tem uma flexibilidade boa de horário, você consegue encaixar ali, de repente, eu preciso ir no dentista, preciso ir no médico, você consegue encaixar na sua agenda. Isso é bem interessante. Achei bacana que o Du comentou sobre equipamentos, né? Sobre levar os equipamentos para as clínicas. Alguma coisa ou outra a gente acaba levando, mas, para ser sincera, eu acabo usando o aparelho de anestesia das clínicas mesmo. A grande maioria delas já tem um aparelho, né? Com oxigênio e tudo mais. Acabo usando o meu monitor, minhas bombas de vez em quando. Neurolocalizador eu levo também. E cilindro de oxigênio muito pouco. A grande maioria das clínicas que eu vou já fornecem esse tipo de material. O que mais que você tinha perguntado, Du? Marcela, fala de preço. Como é que estão os nossos preços aí de anestesia aqui em Campinas? Bom, a gente começa, né? Cirurgias eletivas rápidas, a gente acaba começando por 350, por aí, né? Até 1 hora de anestesia, mais ou menos. Sedação, dependendo, acabo cobrando um pouco menos ali, 280, né? Começando em 280. E aí, conforme a complexidade da cirurgia, a gente vai ajustando os valores, conforme o tempo, né, de cirurgia. Cirurgias mais complexas, ortopedia, algumas laparotomias, a gente acaba cobrando um pouquinho mais. Eu gosto de adequar o valor da cirurgia ao peso do paciente, né, e a complexidade da cirurgia, porque a gente acaba tendo que combinar mais fármacos, né, a gente acaba tendo mais detalhes ali. Então, algumas cesáreas, por exemplo, a gente também consegue cobrar um pouquinho mais, né? Começando ali em 500, 600 e varia muito de acordo com o peso do animal. Eu não sei como funciona para vocês no resto do Brasil, eu não conheço, na verdade vai ser bacana conhecer, né? Conversar com vocês, mas por aqui a gente faz assim. Marcela, obrigado. É isso que a gente vai descobrir aí agora. E aí eu já vou só lançar uma coisa que eu e a Marcela nós estávamos conversando, acho que foi semana passada, né, Marcela? Justamente com relação a preço de anestesia, que a gente tem um projeto aqui em Campinas, principalmente dessas essas cirurgias de maior complexidade, como a Marcela falou, de geralmente cobrar de 30% a 40% do valor da cirurgia, né?
que eu acho, por exemplo, hoje em dia você tem aí os cirurgiões, por exemplo, de uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de coluna, uma cirurgia oftálmica, né? Que eles têm um valor agregado bem interessante, né? Cirurgias de 3, 4, 5 mil reais, né? E aí, de repente, você pegar, sei lá, um cara vai fazer uma catarata, cobra 4 mil reais, só que é um shih tzu de 10 quilos, o cara faz no faco que leva nem 40 minutos, e você basicamente leva ali 350 reais, enquanto o cara fica com 4 mil reais. Então, a gente tem tentado trabalhar nessas cirurgias de maior complexidade, levar basicamente a porcentagem de 30% a 40% do valor do cirurgião. Lógico que a gente enfrenta uma barreira imensa, né, de muitos colegas, mas em algumas clínicas a gente tem conseguido fazer isso. São poucas ainda, mas enfim, né? Mas, Marcelinha, obrigado. Eu só queria fazer um adendo ao que você falou. É muito importante, né, a gente ter esse valor aí justo, né? Porque o anestesista ele é diretamente responsável pela qualidade da cirurgia, né? E inclusive o conforto do paciente no pós-operatório. Então acaba sendo injusto a gente cobrar tão pouco perto de um procedimento cruento, né? Um procedimento complexo. Então, sempre bacana perguntar para o colega cirurgião quanto ele vai cobrar e fazer o seu preço em cima disso. Isso é muito importante. Obrigada, Du. Show de bola. Obrigado a você, Marcelinha. E sabe uma coisa? Vou convidar aí para abrir o microfone o bonitão ali, o Rafa Nudeman. Rafael Nudeman. Cara, eu vou ficar falando do currículo de vocês, não. Mas, enfim, o Rafa... É interessante chamá-lo, porque o Rafa ele tem uma atuação bem interessante dentro da anestesiologia, porque o Rafa está muito ligado nessa área de silvestres, né? Ele é sócio proprietário de 2 clínicas, uma clínica, inclusive, de silvestre no Rio de Janeiro, né? Atua como palestrante, nosso professor da pós-graduação da anestesiologia pela Faculdade Qualitas. Então, Rafa, por gentileza, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação e como é que está o Rio de Janeiro dentro da anestesia, se é essa mesma pegada, como é que está lá na tua clínica e como é que é essa área de silvestres aí. Conta pra gente. Seja bem-vindo. Fala, Eduardo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, Nice, também. É um prazer estar aqui falando com vocês, fazendo parte da família Qualitas, que sempre me recebeu de braços abertos aí. Eu lembro desde o primeiro dia que eu dei aula pela Faculdade Qualitas, né, na pós. Então, é muito bacana estar aqui hoje, podendo passar um pouquinho da minha experiência depois de alguns anos já ministrando aula. Pessoal, eu acho que aí a gente está abordando vários assuntos importantíssimos para quem está em formação ou está querendo entrar nesse mercado de anestesista, né? Seja volante, seja dentro da clínica veterinária, como contratado. Mas, normalmente, o anestesista ele sofre um pouquinho, né? Ele sofre porque as pessoas valorizam muito a cirurgia, esquecem um pouquinho de valorizar a anestesia, né? E eu brinco muito que a gente está ali com o paciente entre ele dormir acordado ou dormir demais e nunca mais acordar. Então, a gente está responsável diretamente pela vida do paciente. No que eu trabalho, muitas vezes, o cirurgião é clínico ou aquele cirurgião fica responsável pelos cuidados mais diretos do pós-cirúrgico, né? Então, eu encaro até mesmo que o cirurgião tem um valor agregado do trabalho dele maior, porque acaba tendo mais responsabilidade de conversar com os responsáveis, falar da cirurgia previamente. O pós, às vezes, fica muito mais na mão do cirurgião, mas eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Então, tanto que no pós-cirúrgico, sempre a gente encaminha um guia de cuidados pós-anestésicos e pós-cirúrgico, onde vai o telefone do cirurgião, onde vai o telefone do anestesista. Isso aí eu vejo uma grande diferença quando a gente tem algum problema com o paciente no pós-cirúrgico. Não vira só a responsabilidade do cirurgião ou a responsabilidade do anestesista, a gente trabalha em equipe para poder atender o paciente melhor. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu vi uma receptividade muito grande, né, dos cirurgiões, dos clínicos, em conseguir agregar um pouco mais o valor da anestesia também. Então, eu faço basicamente que nem o Du está falando. Eu tento trabalhar aí com valores de 30% a 50% do valor da cirurgia. É lógico que depende muito. Às vezes, para uma orquectomia de um gato, fica muito difícil a gente subir valores. Assim como também, às vezes, tem cirurgias muito complexas,
que a cirurgia, uma orquiectomia de um paciente cardiopata, idoso, com problemas endócrinos, a cirurgia é mais barata, a nossa anestesia tem que ser mais cara, né? Eu venho tentando valorizar um pouquinho a anestesia, valorizar os colegas que trabalham comigo. Eu também tenho uma equipe de anestesistas aqui no Rio. Eu sempre penso que a gente tem que ter um valor agregado bom, até porque com isso a gente consegue investir. A gente consegue investir numa pós-graduação, a gente consegue investir em cursos, a gente consegue investir em equipamentos. Senão, você acaba ficando ali naquele mais do mesmo. Hoje a gente sabe que a anestesia veterinária evoluiu muito, né? Então, se a gente não conseguir cobrar por isso, a gente também não consegue evoluir junto, né? Então, a gente também tem que pensar no nosso bem-estar, no nosso conforto, mas também que a gente possa investir tanto em conhecimento quanto em equipamentos, que hoje em dia a gente consegue evoluir muito, né? Então, Du, assim, é isso que eu tenho tentado trabalhar a parte financeira. Nem sempre a gente consegue, né? Mas, assim, eu digo para vocês que eu não posso reclamar dos valores cobrados de anestesia, não. Não porque eu tenho minha clínica. Hoje em dia, eu presto serviço, claro, nas minhas 2 clínicas, né? Uma mais voltada para animais silvestres e outra para cão e gato. Mas eu trabalho em 2 outras clínicas, onde eu montei toda a parte de anestesia. Então, tem monitor, bomba. A ideia é que a gente possa chegar literalmente com o corpo, desde o estetoscópio ao monitor, tem nas clínicas. Então, a ideia é que a gente possa chegar ali pronto para anestesiar. E os valores são bem interessantes, né? Eu sempre discuto com a equipe se os valores estão bons, os cirurgiões, a equipe clínica também super compactua, entende a valorização do anestesista, a importância. Então, assim, eu tenho só realmente a agradecer a equipe, seja em silvestres ou seja em cão e gato, tá? Puxando a sardinha para silvestres. Oi? Não, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Com relação ao silvestre, cara, como é que está o valor agregado? Porque a gente tem aqui também, no nosso grupo, a Lari, né? Acho que a Larissa Caetano, ela é anestesista também do nosso grupo e ela quem assume geralmente as anestesias de animais silvestres aqui para a gente. E nós temos percebido isso também, né? Esse é um valor agregado imenso nesses animais, né? Tanto nas cirurgias quanto nas anestesias, né? Isso também está acontecendo aí no Rio, cara? Sim, o mercado de São Paulo, de uma forma geral, cão e gato ou silvestres é muito diferente, né? Um mercado que tem uma valorização e um volume muito maior, tá? Mas aqui no Rio também. A gente tem ainda os 2 extremos, eu diria para vocês, em silvestres. E você tem aquela pessoa que compra uma calopsita na feira e paga R$30 e simplesmente dela ligar para perguntar o preço de uma consulta e você fala R$150, ela fala, nossa, que caro, com esse valor eu compro 3 calopsitas e desligo o telefone na sua cara. E você tem aquela pessoa que realmente adora o seu animalzinho, não importa qual ele seja, e vai pagar porque ela entende que ela tem ali uma guarda responsável, que ela quer prover o melhor pelo paciente. Então, eu posso dizer para vocês, por exemplo, que eu já ganhei R$500 numa anestesia de peixe. Então, algo saindo bem da curva, né? Então, sim, assim, mais uma média, eu diria que a gente não consegue chegar a valores tão altos de anestesia, mesmo que sejam, às vezes, umas cirurgias mais complexas, pacientes mais críticos, ela acaba tendo um certo teto, né? Ali fica ali R$500, R$600 de anestesia. Às vezes, se fosse um cachorro, você conseguiria cobrar mais, tá? Porque realmente é um pouco difícil esse mercado, as pessoas entenderem essa valorização, estarem dispostas a pagar, mas a gente melhorou muito, né? Assim, minha formação desde 2011, trabalhando com silvestres, eu posso dizer que a valorização do médico veterinário que trabalha com silvestres cresceu muito, né? O mercado cresceu muito, as pessoas começaram a entender a necessidade e as especializações, então tá bem interessante, assim, não posso reclamar também. Mas são cirurgias, às vezes... Desculpa te cortar, cara. Não. Desculpa te cortar, mas isso é uma coisa que eu acho super legal. Isso eu sempre falei para todas as turmas de pós-graduação de anestesia, que esse é um diferencial do anestesista, né? Eu acho que o anestesista ele tem que saber, cara, eu até brinco, né, entre aspas, colocar todas as espécies para dormir, entendeu? Sim. Ainda mais se você quer fazer volante. Se você procura fazer volante, né, pelo menos aqui, como está crescendo bastante isso, pô, não adianta você querer fazer só anestesia de cães e gatos. Porque uma hora o cara vai te ligar e falar, puta, olha só, apareceu um papagaio aqui, você faz? Aí você vai falar, pô, papagaio não é minha praia não vou fazer. Ah, tá, daí o cara chama outro. Aí na semana seguinte o cara falou, apareceu aqui agora
sei lá, uma chinchila, né? Ah, não, isso aqui eu não faço. Bom, na terceira vez o cara nem liga mais, cara. Entendeu? O cara, pô, não vou ligar para o Eduardo porque o Eduardo não faz. E aí aquela pessoa que foi lá, fez o papagaio, fez a chinchila, e de repente o dono da clínica falou, pô, mas você anestesia cão e gato? Também, pronto, cara, já arrastou o cliente, já foi embora. Sim. Entendeu? Então, a aí gente... eu falo conversando, né, que tem que ter essa noção básica, né? E lógico, né? Conforme vai pegando essa rotina, aí você vai indo, vai se especializando mais, vai fazendo mais cursos, enfim, nessa área que realmente tem uma ascensão enorme. Eu tenho visto isso. Sim. Assim, é o que eu falo, eu acho que a gente tem que saber trabalhar com emergência, né? E quando eu falo aí na aula, na pós do Qualitas, a gente fala muito de silvestre, né? A gente tem um módulo só de anestesia em silvestres. É lógico que um final de semana não dá para a pessoa sair especialista, mas o Qualitas também tem pós em clínica de silvestres, que é o que eu acho que contribui desesperadamente para quem quer anestesiar esses pacientes, né? Porque Exato. o mais diferencial não é a ação de um propofol ou de um isoflurano, é o manejo, a clínica, a rotina. Então, assim, Exato. na aula a gente consegue passar o básico e a pessoa consegue entender durante um paciente crítico de emergência, ela saber os princípios básicos, como ela vai atuar. E com isso, depois, se ela se interessar, ela busca mais informações, né? Literaturas, artigos, cursos, enfim. Mas é um mercado que cresce e cada vez mais as pessoas estão, que nem você falou, está na clínica, chega uma piometra de um coelho. Se a pessoa não tem ideia nenhuma, não sabe nem como, pelo menos, estabilizar, até alguém que possa chegar, fazer, possa acompanhar, ela vai perdendo espaço. E, querendo ou não, se a pessoa é volante, o cliente direto dela é o cirurgião ou o dono da clínica. Então, se ela não atende bem, se ela não consegue fazer bem, vai criando um certo distanciamento até a hora que outra pessoa substitui. Né? Aquela brincadeira, às vezes, você anestesia o paciente, ele sai pleno, balançando o rabo, sem vômito. Aí, o colega que estava anestesiando antes, ele saía, vomitava, saía nauseado. Você substitui essa pessoa 1, 2 vezes, o cirurgião não quer outro tipo de anestesia. Né? Então, a gente tem que sempre estar atento e atender bem o nosso cliente, que na verdade é o clínico ou o cirurgião, né? Isso que você falou um ponto legal. Qualidade de anestesia faz total diferença, né, cara? Total. Show de bola. Rafa, pô, obrigado, cara. Obrigado pelas suas palavras aí. Eu vou passar a bola agora, fazendo aí intercalando aí. Eu quero ir lá para Minas agora, principalmente lá para Patos de Minas. Quero convidar aí a Laura Melgaço. A Laura, na verdade, também faz parte do nosso corpo docente da nossa pós de anestesia. E a Laura, bom, além de também atuar como professora de graduação, ela também é sócia proprietária de uma clínica, né? Aí em Patos mesmo, Laura, conta pra gente aí um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, tá? Rever, né, o Eduardo. Hoje a gente está só nesse mundo virtual, os colegas aqui que eu não conheço pessoalmente ainda. E, assim, é interessante porque eu já estive em diversas situações que vocês estão falando, tanto quanto volante e hoje como proprietária. E, assim, a minha cidade é no interior de Minas, mas eu já trabalhei aqui 12 anos em Uberlândia, que é uma cidade, assim, intermediária a Belo Horizonte, tá? Mais ou menos 600, 700 mil habitantes. Então, até quando vocês falaram de valores, a minha realidade é um pouco diferente, né? Acho que é interessante justamente esse grupo para a gente ter essa noção de diversidade. Aqui, hoje eu estou como proprietária, tem que ter uma rotina grande de cirurgia, de anestesia, eu faço a parte cirúrgica, né? A parte anestésica, aliás, e em relação a valores, algo assim, para vocês terem uma ideia, né, na minha região aqui, porque, assim, Minas Gerais é um estado grande, às vezes as pessoas têm como Belo Horizonte como referência, mas no interior, para vocês terem ideia, tem pessoas aqui que ainda faz uma castração de uma fêmea, né, eletiva, a cirurgia inteira, tanto castrar e anestesia. Então, assim, a minha luta é muito grande na valorização e eu não cedo. Eu prefiro fazer uma cirurgia com qualidade do que uma, né, enfim, com esses valores que nem se paga o custo, né? Não estou aqui questionando colega nenhum, mas, assim, vocês entenderem a noção da realidade. Mas, graças a Deus, a gente, né, está evoluindo.
Então, eu consigo já na minha clínica, alguns colegas aqui que a gente é muito parceiro também, melhorar essa rotina. Mas, para vocês terem ideia, em média, inclusive em Uberlândia também, que tem colegas que trabalham lá como volantes, eles cobram em média de 140 a 200 por hora, mas assim, com o material da clínica. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com os meus fármacos, principalmente quando eu fazia volante até pouco tempo, porque como assim, é uma cidade às vezes um pouco menor, às vezes a gente acha, apesar de você conhecer a estrutura, que a clínica tem tudo. Para eles, às vezes, ter um tramal e uma chilavina, para eles é anestesia e pronto. Você não vai precisar, às vezes, de uma dopamina, uma furosemida no momento ali. Então, assim, eu costumo uma sonda, um animal, às vezes, ali, um doente renal, você quer fazer um débito, tem clínica, gente, podem, assim, assustar, às vezes não tem uma sonda, não tem o tamanho que se precisa. Então, eu acostumei, obviamente, igual o Eduardo falou, dessa mudança das clínicas estarem melhorando, mas pelo menos o básico do básico eu gosto de ter, para não ser pega, porque eu já passei por situações ruins e a gente aprende com isso, né? E a gente tem que repassar para ninguém passar mais. Então, por exemplo, a clínica tem um ambu, mas nunca usou. Aí, quando você vai usar e precisar, está quebrado. Né? Então, assim, eu não gosto mais de passar por essa experiência ruim. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é, pelo menos o kit básico, aquilo que você gosta de trabalhar, ou confere mesmo, conheça, apesar de que com o tempo você vai trabalhando ali naquela clínica, tendo a sua rotina, você acaba conhecendo, né, a estrutura, mas um local que é novo, que você não tem muito conhecimento, né, se prepare e se organize. Laura, outra coisa... deixa eu só te cortar, mas te complementando do que você está falando. Eu fui orientado do professor Flávio Massoni. Desde né, residência, mestrado, doutorado, enfim. Mas uma das coisas que ele ensinou para a gente, que ele me falou, que uma coisa que me gravou, eu sempre falo isso para os alunos de pós, enfim, é que assim, nunca dependa dos outros para fazer o seu trabalho. Então, esse é um ponto-chave. Então, assim, se você vai fazer uma anestesia, até hoje, quando eu vou numa clínica na qual, na verdade, eu não conheço, cara, eu levo tudo. A tralha. Exato, vai com a tralha, porque eu não sei o que eu vou encontrar. Então, você leva até soro, equipo, tudo. Entendeu? Porque você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, isso é uma coisa legal. Então, assim, até eu levo esparadrapo, eu levo gás, eu levo algodão, eu levo álcool. Entendeu? Então, eu era assim no começo. Então, eu chego, sabe? Eu não fico pedindo absolutamente nada para a clínica. Eu faço o meu trabalho, recebo meu dinheiro e vou embora. E eu vejo isso acontecendo porque hoje eu, do outro lado, como dono de clínica também, e na qual eu terceirizo muito o serviço também, principalmente o serviço de cirurgia, eu vejo isso. Então, eu chamo um cirurgião para fazer uma cirurgia e aí, de repente, ele fica lá no centro cirúrgico. Você tem fio nylon 2.0 e tal? Eu falei, não, peraí, velho, você vem fazer uma cirurgia aqui, não traz um fio? Tudo bem, eu tenho fio aqui, mas e se eu não tivesse o fio? Entendeu? Você tem uma compressa estéreo? Cara, e se eu não tivesse? Exatamente. Entendeu? Então, esse é o lance. Agora, a partir do momento que você conhece o local, pô, legal, o cara tem estrutura, daí beleza, aí é mais flexível. Mas desculpa te cortar, mas eu achei interessante falar sobre isso, que eu lembrei de Flávio Massoni dessas palavras aí, legal pra caramba. Assim, pelo que eu percebi, até pelos valores aqui que os colegas falaram, eu vi que é uma realidade um pouquinho diferente da minha, né? Acho que o interessante é a gente complementar com o que foi dito, né? E assim, algo que eu estava me lembrando, Eduardo, você falou assim, de cada vez mais realmente as clínicas terem um anestesista ali fixo. Eu falo por mim, assim, que eu vejo a dificuldade assim na clínica, que na verdade a pessoa, quando ela conhece um bom anestesista, a clínica começa a depender dele, né? Então, assim, vários clientes, o veterinário, ele começa, às vezes ele tem insegurança até de prescrever qual medicamento que vai usar para o animal viajar. O que eu passo para um shih tzu? Para ele dormir na viagem, que é seguro? Aí ele já quer ligar para o anestesista. Ou chega uma emergência, que às vezes, teoricamente, principalmente numa clínica que não está tão especializada, às vezes com 8, 10 profissionais, mas chega um animal lá dispineico, hipotenso, eles vão olhar para quem? Vai olhar para o anestesista, que vai entubar rápido, que vai estabilizar.
por mais que ele não seja o especialista, às vezes, no intensivismo, mas essas condições que acontecem muito na rotina, o animal acabou de ser atropelado. Então, assim, os próprios veterinários e proprietários estão percebendo esse lado bom do anestesista, não só aquilo que você se programa para chamar para uma cirurgia, mas é aquele animal que chegou lá sem avisar. Então, assim, o anestesista, ele tem esse papel de intensivismo muito grande. Então, é um dos motivos que eu concordo, Eduardo, que a parte, assim, de volante, ela tem diminuído, justamente por esse aumento de contratação. E te falo da dificuldade no interior de Minas de achar bons profissionais. Eu, como professora, assim, 7º período, eu estou afastada, eu tive filho recentemente, mas chegava no 7º período, alguns alunos não sabiam fazer conta. Então, assim, Exato. hoje, no interior, nós temos uma demanda ainda, assim, para eu contratar um anestesista, eu tenho que dar uma apertada, não assim, no sentido, não só profissional, mas básico mesmo. Aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Exato. Pô, legal, Laura. Puta, bacana. Obrigado pela sua explanação aí de mostrar a realidade, como é que está em Minas, que provavelmente deve ser a realidade de muita do região. interior, né? Em Belo Horizonte é uma realidade completamente diferente, bem parecido, tanto financeiramente quanto a rotina dos colegas de Campinas, de Brasília. Não, legal, legal. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver como é que está a realidade agora. Vou passar, Laura, obrigado, viu? Vou passar a palavra para o nosso amigo. Vamos lá, vamos viajar agora lá para Fortaleza, lá para Ceará. Cadê o nosso amigo Dani? Daniel, tá aí, não? E aí, professor, estou por aqui. Dá para me ouvir direitinho? Bacana, deixa eu fazer só uma apresentação. Cara, muito feliz de você estar participando aqui com a gente. Obrigado aí pelo aceite. Só para vocês terem uma ideia, o Dani, eu vou falar o nome completo aqui para todo mundo conhecer ele, Daniel Falcão Menezes, brilhante, porque esse menino é brilhante, cara. Ele brilha lá no Ceará, esse menino. E é o seguinte, ele foi nosso aluno da primeira turma, né, Dani? Da primeira turma aí de Fortaleza, não foi? Primeira turma de pós-anestesia, eu estava lá. Aí, ó, legal. Então, seja bem-vindo, cara. E como é que está aí em Fortaleza? Como é que está o Ceará? Bem, aqui a gente está tendo uma demanda maior por anestesistas, que muita coisa nova está chegando aqui, como tomógrafos. O pessoal também está se especializando bastante em cirurgias mais complexas, como colocar duplo J em alguns pacientes renais, cirurgias oftálmicas, só está trazendo os facos para fazer cirurgias mais complexas. Aqui nós temos uma clínica que tem o primeiro OCT de clínica particular no Brasil para fazer tomografia de retina. Então, está tendo esse aumento na demanda, né? E pedindo um profissional cada vez mais especializado. Entrando no quesito de valores, como é que está aqui em Fortaleza? O volante ainda é bastante notável, a nossa atuação aqui. E como é que funciona? Se a gente for anestesiar com o nosso material, a gente aqui classifica a cirurgia, a anestesia, o valor dela mais pelo peso. Até 10 quilos, R$350. De 10 quilos a 20 quilos, R$400. E vai aumentando seguindo essa maneira aí. A gente não atrela muito ainda a complexidade da anestesia, a gente atrela mais ao peso. E aí dá essa rebolada também para ajustar o valor na orquiectomia de felino, por exemplo, né? E sim, quando a gente vai anestesiar em algum lugar que a clínica já tem todo o material, fica na casa aí dos seus R$250 para você ir, seu pijama e seu esteto. Mas eu concordo com os colegas também, que não dá para a gente esperar somente pela clínica. Eu gosto de sempre levar meu monitor, as minhas bombas, que a gente tem certeza que está calibrado, que a gente está acostumado ali, e não depender de ninguém. Também é muito importante isso daí. E um ponto de vista que eu acho bem interessante, que eu tenho trabalhado, como alguns colegas falaram, né, que o nosso cliente ele é o dono da clínica, o cirurgião que chama a gente. Concordo também, mas eu comecei a explorar uma nova área também. Que o que é que eu sempre falei muito, até lá na pós-graduação mesmo, com os colegas, é que o anestesista ele tem que sair das sombras. Tem muita gente que às vezes escolhe ser anestesista porque acha legal, que não precisa conversar com o tutor. Eu já faço o contrário. Eu chego na clínica, pergunto quem é o tutor, me apresento, converso, esclareço as dúvidas. No dia seguinte, ligo para perguntar como é que está, porque aí
Eu quero que o tutor ele saiba quem sou eu, que ele saiba que eu existo e que eu fui uma peça fundamental ali, para que, numa próxima vez, a pessoa comece a falar que existe o anestesista, que é importante, que ela tem que confiar, claro, no cirurgião, mas que a pessoa tem que saber que o anestesista ela existe, que é um binômio que tem que estar altamente qualificado e preparado para atender o animal. Então, a maior bandeira que eu prego hoje em dia é que os anestesistas têm que mostrar que existem, chegar, falar com o tutor, explicar na internet, se valer de rede social hoje em dia, que se você consegue se destacar ali, fazer o público em geral, a massa, saber que você existe, isso faz com que você acabe se destacando também. Legal, Dani, eu achei bacana esse negócio aí, sair das sombras, não é? Não, exatamente, cara, eu concordo plenamente contigo nessa questão de a gente prestar esse serviço, né? Eu acho que faz uma total diferença, acho que todos os colegas aqui vão concordar com isso, quando a gente realmente aparece, né? Quando a gente faz uma anamnese, né? Eu vejo a diferença assim, a gente sempre escuta, né? Tanto dos tutores comentando com outros colegas aqui na minha clínica, como em outras clínicas, falam, que legal, o Eduardo, ele gosta do Eduardo porque o Eduardo vem aqui e conversa com o tutor, ele dá atenção, ele explica, né? Então, você tem que saber ter essa comunicação, saber explicar uma anestesia, não só para um leigo, né, que é um tutor, né, como, de repente, até pegar um cara que você saiba, por exemplo, que é um médico, né, que muita gente tem esse receio, né? O cliente médico, todo mundo treme. Ele é médico, cuidado com o que você vai dizer. Eu, pelo contrário, eu adoro pegar médico, cara, que é justamente onde a gente acaba rasgando o termo técnico, né? Então, isso que é legal, você explica, né? Então, você tem que saber exatamente como que você vai falar isso, né? Tanto para um leigo quanto para um médico. Então, cara, sensacional. E pelo jeito, assim, o preço ele está muito semelhante ao nosso, né? Aqui, pelo menos no interior de São Paulo, a gente pode ser considerado aqui interior, mas é só essa questão da complexidade, cara, que a gente tem que começar a colocar, ainda mais agora que você falou aí que está chegando bastante coisa de oftalmo aí, cara. Então, acho legal. Mas, Dani, sensacional. Obrigado pelas suas palavras, viu, cara? Obrigadão pelo convite também, professor. E muito feliz em te ver, hein, cara. Fazia tempão que eu não te via, pô. Fui para Fortaleza agora recentemente para te ligar. Na próxima eu te ligo. Beleza, valeu, pode deixar. Porra, agora vamos fazer o seguinte. Vamos sair lá do Ceará agora, vamos lá para Curitiba. Cadê a Fabi? Fabi, você está por aí, Fabi? Boa noite, professor. E aí, grande Fabi, Fabiola, na verdade, foi minha aluna, só para apresentar a todos vocês, ela foi minha aluna de graduação, né? Foi minha residente lá no hospital, se destacou pra caramba na residência, né? E aí acabou a residência e já foi contratada para uma clínica, que é aí chama Portão, né? Hospital Veterinário Portão de Curitiba, é isso? Isso, professor. Ô, Fabi, então conta um pouquinho para a gente aí, porque eu fiz questão de chamar a Fabi justamente por conta disso, né? Por ela ter saído de uma residência, né? Que isso aqui eu acho que é uma coisa que eu sempre prego, né? Que eu acho que tem que existir essa residência ou a pós-graduação, e foi contratada por um hospital, uma rotina bastante grande, né? A Fabi ela tem essa rotina tanto de fazer volante, né? Então conta para a gente como é que está esse mercado em Curitiba, Fabi. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, professor, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem. Então, o Eduardo foi o grande responsável, né, pela minha paixão pela anestesia, quando eu tive aula com ele. E aí eu já tive certeza que eu queria prestar residência e fazer a residência em anestésia. Acabando a residência, né, eu também era aí do interior de São Paulo, surgiu essa oportunidade de vir para Curitiba, né? Aí, na época, eu abracei a oportunidade. Eu lembro do que o professor falou para mim no 3º ano, quando eu falei que eu queria ser volante. O futuro é não ter tanto volantes, né? Você falou para mim. Olha eu cortando a galera. Futuramente vai ter um anestesista para cada hospital, para cada clínica, né? Por conta da rotina mesmo, né? E aí eu vim para cá com essa oportunidade.
E a clínica que eu trabalho, assim, ela cresceu muito, né, nesse tempo da pandemia, cresceu, assim, absurdamente, tanto que vai virar um hospital agora em 2022. E a nossa rotina é muito grande mesmo, assim, então, assim, umas 5, 6 cirurgias por dia a gente faz. Assim, tem de tudo. Daí, assim, uma coisa que eu acho bem legal, que eu consigo fazer avaliação pré-anestésica no paciente, fazer o controle de dor no pós também, né? Às vezes, após a cirurgia, Oi? Isso é legal, Fabi. Deixa eu só fazer te cortando aqui, só fazer uma pergunta legal, como você comentou isso. Você consegue fazer a avaliação pré-anestésica dias antes? Faço, eu faço de todos. E quantos dias antes você faz? Então, geralmente não passa de uma semana, né? Assim, uns 2 dias antes, se tem, já passa já para fazer avaliação comigo, porque eu gosto também de conversar com o tutor, né? Explicar tudo, porque querendo ou não, a gente desmistifica, né? Aquele medo que ele tem da anestesia. Muitas vezes, às vezes, o tutor não quer marcar a cirurgia por medo, tá com medo da anestesia, né? E aí vem, conversa comigo, né? E o professor sempre me ensinou também a fazer uma coisa mais leve, né? Tentar fazer assim, que ele confie em você e que veja que não é, né? Aquele bicho de 7 cabeças que o povo, né, falava antigamente, né? Quando fazia os quetapum da vida. Então, geralmente, assim, a gente consegue criar esse laço, né, com o tutor, e às vezes também eu consigo fazer avaliação de dor, sabe? Dependendo da cirurgia, assim, se for muito, né, dolorosa e tudo mais, eu marco dali 2 dias para ir, para eu avaliar como está sendo, né, as medicações e tudo mais. Pô, sensacional, Fabi. Isso é uma coisa que assim, a gente preza para fazer isso aqui, muitas vezes não consegue. E me diz uma coisa, e essa é a diferença quando a gente trabalha, que eu acho que é a diferença do anestesista contratado, que fica fixo dentro de um hospital ou de uma clínica, do volante. Porque o volante, cara, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer uma avaliação anestésica uma semana antes. Porque uma pergunta para você, Fabi, essa avaliação anestésica, vocês cobram essa avaliação anestésica? Então, normalmente já fica junto no valor da cirurgia, por exemplo, a castração eletiva. A gente já fez um combo para ter essa avaliação, porque é rápido, né? Querendo ou não, a pessoa ela já fecha na hora, sabe? Já fala, vem conversar com o anestesista, tudo, faz essa avaliação. Aí lá eu já peço os exames, né, que eu acho necessário, e aí a gente já organiza para fazer a cirurgia. E assim, não tem uma pessoa que faz avaliação que não fecha, sabe? A cirurgia, porque às vezes fica aquele negócio de telefone e tudo mais, aí a pessoa às vezes acaba fazendo no mais barato, né? Ou sei lá, em outro lugar. Bom, bem legal. Deixa eu só passar para o pessoal, mas essa ideia de fazer uma avaliação pré-anestésica dias antes, inclusive a gente faz lá no hospital da Unifeob, lá na qual eu sou docente, na qual a Fabi fez a residência, e a gente tinha isso lá, né, Fabi? De fazer uma semana, ou pelo menos alguns dias antes, a avaliação pré-anestésica, onde, na verdade, os anestesistas lá, eles são responsáveis pela coleta de sangue, fazer eletrocardiograma, são os anestesistas que fazem, né? E aí já dá toda a explicação de como vai ser, prescreve já jejum, já deixa o cara lá ciente, como o Rafa falou, né? Toda aquela orientação assinada, né? E passa isso para o tutor e aí fala, olha, se houver alterações no exame, a gente vai ligar. Se não houver alterações de exame, então já está marcado por dia tal, hora tal, em jejum, explica tudo direitinho. Então, isso é uma coisa que é vantajoso, né? É um lado que eu vejo, né? O vantajoso de um anestesista contratado que consegue fazer isso, porque realmente aqui, pelo menos nós, do grupo Save, aqui a gente não consegue, depois os colegas que virão. E quem quiser, pessoal, quiser abrir o microfone aí, de repente fazer uma complementação, por favor, pode abrir, pedir a palavra, não fiquem só restritos a só... inclusive, a Laura já está querendo falar. Pode falar, Laura. O que manda? Não, porque isso que ela falou é algo que, para mim, também faz muita diferença, porque como eu estou na clínica, existe todo esse acompanhamento pré-operatório, né? Essa explicação, porque a maioria tem um mito, é inalatória. Às vezes, o dia que eu estou com muita paciência, até eu explico que a diferença é o profissional, né? Não significa se é intravenosa ou se é inalatória. Né? Tem dia que a gente não está com muito tempo, né? Mas eu falo assim, existe muito mito. Então, faz diferença, principalmente até numa cirurgia de um risco muito grande,
né? Porque às vezes você nem viu o cliente, né? Ou o dono do animal, na verdade, e o paciente morre, né? Que infelizmente pode acontecer. Aí você vai chegar lá depois para falar: olha, eu quero anestesista. É uma situação ruim. Quando você conversa com a pessoa antes, olha, explica o risco, explica a sua formação, que o animal precisa daquele procedimento, independente do risco ou não, né? A pessoa, ela sente ali, pelo menos a conversa com você, você passa uma segurança, é diferente. Então, eu acho que isso faz muita diferença, tanto para nós, para a nossa segurança, e essa comunicação mesmo ali até com o cirurgião, a programação antes, e com o dono do animal. Faz muita diferença, para mim fez. Fundamental, eu também acho. Ai, desculpa, Du. Pode falar, Fê. Não, eu queria exatamente falar sobre isso. É, Marcela. Eu acho muito importante essa conversa, essa educação, né? Educar o tutor do animal. Porque na grande maioria das vezes me perguntam, vai ser inalatória? Eu falo, pera lá, né? Vamos conversar. O que confere segurança ao procedimento não é a técnica que você vai usar, né? E sim a monitoração, principalmente, né? E aí eu explico que junto com o anestésico de manutenção, independente de qual seja, a gente vai fazer uma analgesia, né? Explico se vai fazer bloqueio, se vai ser infusão. E aí eu falo assim, olha, quando a gente tem um animal que não sente dor, a gente consegue manter ele num plano mais superficial, isso confere segurança. Então, é muito importante também para o proprietário criar a consciência de que não é a inalatória, né? O anestesista, ele está ali cuidando do paciente. Então, essa parte da educação do proprietário é muito bacana, eu gosto muito de fazer. É bem legal, realmente fundamental. Alguém? Eu, Rafa, aqui. Essa parte, o pessoal falou de sair da sombra, né? E também, muitas vezes, as pessoas perguntarem sobre anestesia inalatória, que é segurança. Eu fiz estágio, não que eu seja tão velho assim, mas eu fiz estágio antes de entrar na faculdade, eu acompanhava alguns colegas veterinários e eu via muito aquela anestesia do Ketapum, né? E eu acho que algumas pessoas que tiveram cachorro, às vezes, há muito tempo atrás, vêm por aquela ideia da anestesia do Ketapum, que o cachorro dorme 5 dias. Então, eu acho que até mesmo a gente explicar a técnica, anestesia inalatória, não inalatória, intravenosa, enfim, mas falar que, graças a Deus, a anestesia veterinária evoluiu bastante e saiu daquela coisa de você olhar para o cachorro, acho que vai demorar tanto tempo, aplica uma medicação no músculo e ele dorme 5 dias seguidos. Porque eu vejo muitas pessoas aqui no Rio, principalmente as pessoas que têm cachorro grande, as pessoas que já têm um pouco mais de idade e que vivenciaram essa anestesia, as pessoas ficam desesperadas para que não seja de novo, porque ela tinha o costume de levar o animal para casa dormindo no colo e tudo mais. E quando a gente fala que não é assim, que a anestesia termina mediante o término da cirurgia, que o animal vai para casa acordado e tudo mais, você traz uma segurança muito grande, né? Você começa a ter um pouco mais de empatia também, perceber como é que a pessoa lida com aquilo, como é que a pessoa lida com a anestesia, com o procedimento em si, também faz um grande diferencial. E às vezes a pessoa volta procurando, já aconteceu comigo, não um cirurgião, mas um anestesista. Ela sabe que se anestesia naquela clínica, ela volta, doutor Rafael, anestesia aqui na anestesia. Eu queria fazer a cirurgia aqui porque eu gostei muito do trabalho dele. Eu acho que isso é difícil de acontecer, mas que dá para a gente buscar isso, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. Isso é o reconhecimento do nosso trabalho, né, cara? Eu acho que é só pela gente prezar pela segurança da anestesia, cara, a gente já está sendo reconhecido com relação a isso, né? Segurança, qualidade, é isso que a gente tem que prezar. Pessoal, só por causa de tempo, mas vamos lá. Fabi, obrigado, viu? Foi muito bom te ver aí. Espero te encontrar. Obrigada a você, professor. Obrigado mesmo. Mais uma curiosidade de Curitiba que você tinha me perguntado, pode falar ainda, não? Pode, lógico. Então, aqui as clínicas, né, e os grandes hospitais, a maioria tem anestesista volante, né? São todos equipados, né? E aí a gente costuma fazer escala, sabe? Por exemplo, à noite, de final de semana. Então, assim, o volante fica mais na região metropolitana e com clínicas de pequeno a médio porte, sabe? Porque a maioria assim, dos lugares tem o seu anestesista fixo, né? Eu acho que talvez seja o futuro, sim, sei lá, daqui uns anos, assim, da grande maioria dos lugares. Isso é uma realidade legal de Curitiba. Eu conheço Curitiba, sou curitibano, né? E realmente, assim, Curitiba é uma das cidades assim que eu vejo que tem umas clínicas assim super desenvolvidas, né?
Então, baitas os hospitais aí, já conheço alguns que realmente, assim, cara, de cair o queixo em termos de estrutura, de staff, né, da galera. Então, bem legal. Assim, Curitiba é bem bacana. Fabi, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu Obrigada. mesmo. Agora, ó, vamos partir ali para o Rio Grande do Sul. Rodrigo Corrêa da Rosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Abre seu microfone. Bom, primeiro, o Rodrigão também foi nosso aluno na primeira turma, né, Rodrigão? Aí de Porto Alegre, aí, né? Não foi a primeira turma? Aí, boa noite, professor. Boa noite para os colegas. Foi a primeira turma do Qualitas de Porto Alegre, se não me engano, em 2014, 2015, mais ou menos. Tenho um carinho muito grande pelo Qualitas. Obrigado, carinho muito grande pelo Qualitas, curti também. Exato, criou uma asa aí, cara, cresceu pra caramba. Hoje também é professor de pós-graduação. Cara, seja bem-vindo e obrigado aí pelo seu aceite. E fala com a gente aí, como é que tá Porto Alegre? Como é que tá usando esses dias aí? Então, foi legal eu falar agora, consegui prestar atenção no que os colegas comentaram e fazer comparações, fazer alguns links, né? O que eu percebo, assim, eu acho que a anestesia está indo para o mesmo sentido, para a mesma direção em todas as regiões. Cada região no seu determinado tempo. Parece que as coisas começam a mudar inicialmente nos grandes centros, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e depois isso vai se espalhando pelo resto do Brasil. Uma primeira impressão que eu queria concordar contigo é que eu também acho que a questão do veterinário volante está reduzindo bastante. E isso é uma coisa que eu mesmo estou fazendo com o meu serviço, né? Eu trabalho com anestesia há quase 10 anos, então eu estou vivenciando essa evolução, essa mudança que vem acontecendo em todas as especialidades, inclusive na anestesia, e hoje eu procuro ser um pouco menos volante, digamos assim, do que eu era. Antes eu chegava a fazer 5 clínicas diferentes no mesmo dia, então é uma coisa extremamente cansativa, aquele monte e desmonte de equipamentos, e hoje eu estou tentando organizar minha semana, meus dias em turnos, ou até dias fixos em algumas clínicas dos hospitais parceiros. Então isso facilita bastante, diminui um pouco o deslocamento, e eu acho que reforça um pouco, deixa nossas parcerias um pouco mais sólidas. Então não tem tanto questão. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo escolher os clientes para os quais eu quero atender. Então já passei por muito, a gente brinca aqui, os quartinhos escuros, muita coisa feia a gente acaba vendo nessa trajetória. E hoje eu consigo escolher colegas parceiros que trabalham com a mesma ideia, com a mesma filosofia, com os mesmos princípios, digamos assim, que eu gostaria de trabalhar. Mas isso realmente se nota bastante, muito menos, não digo muito menos, mas menos anestesistas volantes, ou pelo menos fazendo esses turnos ou esses dias fixos em hospitais. A questão de preços, também a realidade aqui é um pouquinho diferente. A questão de valores, aí eu poderia dizer que as anestesias, existe uma grande margem, né, dependendo da complexidade do procedimento, mas que podem variar aí de 250 a 600 reais. Alguns hospitais maiores cobram valores aí de 500 a 600 reais e acabam repassando uma parte para os seus anestesistas que são contratados. Esses locais que têm uma rotina maior conseguem organizar uma escala por dia, por turnos, também com vários anestesistas diferentes e acabam repassando o valor. E outras clínicas menores, que são as que eu mais atendo, eu consigo fazer o meu valor. E aí varia aí de 300 a 450 reais, dependendo do tipo de procedimento. Hoje em dia eu levo ainda os meus fármacos e equipamentos. São poucas dessas clínicas menores, ou tirando os grandes hospitais que têm a estrutura pronta. No máximo, eles têm, às vezes, um aparelho de anestesia inalatória, muitas vezes de má qualidade. Então, eu ainda prefiro levar os meus equipamentos. Eu trabalho muito com anestesia intravenosa total, então eu dependo muito de bombas de infusão. Então, se eu exigir 2, 3 bombas de infusão por clínica, isso acaba ficando inviável. Então, eu prefiro levar as minhas. Um detalhe bem interessante que vários colegas comentaram, até que debater esse contato com o tutor. Eu até tinha anotado aqui para colocar isso em pauta, porque eu acho que é um diferencial muito grande e é uma coisa, entre aspas, nova que a gente poderia começar a colocar na nossa rotina, esse contato maior com o tutor. Com certeza, a maneira que eu trabalho é um pouco mais difícil do que aqueles colegas que trabalham fixos em algumas clínicas, mas uma ideia que não foi minha, foi de um colega que ele me passou, ele trabalha também como anestesista volante. Eu trabalho muito com cirurgia oncológica, a gente tem muitas cirurgias de pacientes muito complexos, e isso gera uma grande insegurança por parte dos tutores. E isso que os colegas comentaram de você sair da sombra, conversar, se apresentar para o tutor e reduzir ou tirar aquele medo dele é muito importante.
Só que nem sempre, por questão de tempo, de logística, a gente conseguia fazer isso. Então, uma coisa que a gente criou para alguns pacientes, alguns casos mais complexos, a gente criava um pequeno grupo do WhatsApp entre eu, anestesista, colega cirurgião e tutores, e por esse grupo a gente conseguiria ter um contato um pouco mais próximo, digamos assim. É evidente que a gente não prescrevia nada por esse grupo, mas a gente conseguia receber exames, tirar aquelas dúvidas desde jejum, tempo operatório, como é a recuperação. Então, quando eu não conseguia ter esse tempo pessoalmente com o tutor, a gente usava essa ferramenta e isso auxiliava muito. Isso gerava uma segurança bastante grande. Em todos os casos que a gente fez, tem feito isso, tem sido bem positivo. Então, é uma maneira de tentar, entre aspas, burlar ou ganhar um tempo a mais e ter essa proximidade, esse tempo, essa proximidade maior para gerar essa segurança maior. Rodrigão, só te cortando um pouquinho aqui, cara. Esse grupo do WhatsApp que vocês montam, na verdade, está incluso aí o tutor, o tutor, sim, o clínico, o cirurgião e o anestesista, todo mundo? Sim, exatamente. Junta toda a equipe. Às vezes a equipe, um dia um está num lugar, outro no outro, e fica aquela, manda WhatsApp para um, WhatsApp para outro, cadê o exame? A gente faz esse grupo, o tutor já manda os exames que a gente solicita por ali, e a gente consegue passar todas as orientações, de jejum pré-operatório, alguma medicação prévia, suspensão de alguma medicação, e principalmente fazer essa explicação de como funciona, como que é a anestesia, quais são os riscos, né? Uma coisa que eu sempre falo, isso. Achei uma ideia sensacional, cara. Poxa, bem bacana. E outra, otimiza, né? A avaliação, né, cara? Otimiza o teu tempo. De repente, você monta esse grupo. Lógico, antes, né, uma semana lá antes da cirurgia, você pode até, de repente, mantê-lo depois da cirurgia, ali, 3, 4, 5 dias depois do pós-operatório, né, só para dar a sua assistência, e aí depois desmancha o grupo. É exatamente como a gente faz. A primeira coisa que eu faço é me apresentar, a gente deixar claro, né, que em algum caso de emergência, a gente não vai estar sempre disponível no telefone para o tutor procurar o próprio hospital, uma clínica, um hospital 24 horas. É bem importante ficar claro para eles. Mas em todos os casos foi bem bacana. E sabe que uma outra coisa que é legal disso, cara, é a questão da documentação, né? Porque hoje o WhatsApp ele é documentado, né, cara? Vale como documento. Sim. Então, cara, a tua orientação tá ali, tá gravado. Você, tipo, qualquer coisa que aconteça, falou, ó, meu, tá aqui, olha só. Olha aqui, nós explicamos como é que devia ser o pré-operatório, como deve ser o pós-operatório. Então, vira documento. Bem legal, cara, bem legal. Isso é um detalhe bem interessante, porque eu já falei para vários colegas, isso eu percebo, trabalhando em vários lugares que eu já fui. 99,9% dos problemas que acontecem entre o tutor e a clínica é por falta de comunicação. Ou é porque você não falou dos riscos, ou porque você não explicou determinada coisa. É aquela atenção que é obrigado a dar por parte, ou você anestesista, ou cirurgião, ou clínico, precisa deixar tudo muito claro, tanto de riscos, qual é a expectativa, perguntar para o tutor qual é a expectativa dele em relação à cirurgia. Às vezes eles têm uma expectativa totalmente diferente do que é a realidade. Então, quando tu deixa tudo muito claro, isso gera uma segurança, uma satisfação muito grande por parte deles. E a gente já teve casos de pacientes que passaram por cirurgias complexas, que vieram a óbito durante o período transoperatório, e os tutores foram extremamente agradecidos por toda a atenção que foi prestada para eles. Então, é uma maneira de evitar problemas futuros para a clínica, ou para você mesmo, né? Então, é falta de comunicação, a grande maioria dos problemas que acontecem. Eu vejo isso aqui, cara, na minha clínica é isso, todo problema que acontece na minha clínica aqui é falta de comunicação, cara. Então, cara, sensacional essa colocação. Marcelinha, anota tudo isso aí, hein, Marcela? Vamos começar a colocar isso aí também, hein? Pode deixar, tá tudo anotado aqui, ó. E, Rodrigão, legal. Manda. E mais uma coisa que eu queria perguntar a opinião de vocês também, não sei como é que está nas outras regiões. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre como anestesista ou como clínico geral, que eu fui antes, há 12, 13 anos atrás, nós tínhamos 2 faculdades em Porto Alegre região, né? A URGS, a Federal, e a UBRA de Canoas. E hoje em dia tem aquele pool de faculdades abrindo em vários locais, é uma quantidade imensa. Isso até por certo tempo isso gerou uma certa angústia, um certo medo da minha parte, mas foi passando ao longo que eu percebi que as minhas parcerias eram bem sólidas. Você comentou aí, é um nicho de mercado para anestesista, quem gosta, quem quer, quem tem o dom de dar aula.
Então, existem muitas faculdades que precisam de docentes, existem muitos cursos de especialização que precisam de docentes. É um nicho de mercado. Mas queria também perguntar como é que está nas regiões de vocês. Existem muitas faculdades abrindo, existe um excesso de veterinário. Como é que está o mercado nessa região? Bom, isso é uma coisa que eu posso te responder, cara, porque é o seguinte, só para você ter uma ideia, aqui em Campinas, num raio de 200 quilômetros, uma vez a gente fez um levantamento aqui num raio de 200 quilômetros, né, em torno de Campinas, são 7 faculdades, cara. 7 faculdades. Exatamente, então, assim, também. Cara, então, assim, é muita coisa. Então, assim, é lógico que assim tem um nicho muito grande nessa questão de, como você falou, né? Tanto para atuar na graduação quanto em hospitais, escolas, né? Porque todas essas faculdades são obrigadas a ter o seu hospital-escola. Então, tem muito hospital abrindo aí, contratando colegas de diversas áreas, não só da anestesia. O nicho vai ser muito grande, a gente tem visto isso na pós-graduação, né? Porque é justamente essa galera que está saindo, cara, e está saindo ainda meio, né? Opa, e aí, o que eu faço? E hoje, cara, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Então, já não basta mais a graduação. Então, você tem que partir para a residência, você tem que partir para a pós-graduação. E aí entra, né, para quem tem já uma experiência a mais, um know-how, literalmente, dentro da sua área, como a nossa, da anestesia, aí pode ingressar, inclusive, com o pós, né, como atuante na pós-graduação, que, cara, tem crescido cada vez mais, né? Então, essa é uma coisa bem bacana. Agora, só fazendo um adendo, Rodrigão, isso também aí que está atrás de você também é um pré-requisito para ser anestesista, né, cara? A máquina de café é isso. Olha lá, ó. Tá Sem ela, ninguém vive. Eduardo, na minha gravidez eu tomava café descafeinado. É horrível, mas era o que tinha. Porque o vício, vou te falar. É o vício, exato. Isso aí é anestesista mesmo. Rodrigão, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu aceite. Foi muito bom te ver, estava com saudade de ti. Com certeza, quando eu for para Porto Alegre, aí eu vou dar uma ligada para a gente tomar um aí, cara. Obrigado, viu, velho? Por favor, vamos fazer um churrasco. Valeu. E agora, cara, eu quero ir lá para o miolo do Brasil agora. Vamos lá para o miolão, lá para o Distrito Federal. Fabião, chega mais, abre o seu microfone, seja muito bem-vindo. Fábio Rigueira, também faz parte daí do nosso corpo docente da pós-graduação de anestesiologia pela Faculdade Qualitas. Também atua como anestesista volante em Brasília, além também de ser sócio proprietário de uma clínica. Fabião, como é que está esse miolo aí? Como é que está Brasília? Conta para a gente. Fala, Eduardão. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, satisfação tê-los aqui, reunindo, trocando experiências. Bom, Brasília, a gente tem pelo que eu tenho observado aí, dos comentários de todos vocês até agora, nós temos um mercado do ponto de vista de financeiro, né, de valores, uma coisa intermediária. A anestesia aqui, basicamente, a gente trabalha em torno de um valor médio em R$300, né? E, né, para mais ou para menos, de acordo com a relação do anestesista com seu parceiro, né? Então, assim, quando são clínicas parceiras, a gente consegue trabalhar um preço melhor em razão do volume, em razão de ajuste e adequação de trabalho. Só o proprietário, muitas vezes, da clínica te dá uma condição melhor, enfim. E aí você consegue ajudá-lo dessa maneira. Então, você consegue trabalhar um preço um pouco menor. Eu acho bem interessante porque eu já estou aí também praticamente há quase 16 anos aí na rotina anestésica. Então, quando eu voltei do meu mestrado, eu comecei a quase ser eu acho praticamente um dos pioneiros em Brasília que rodava, né? Que fazia anestesia volante. Cheguei a fazer mais de 30 clínicas diferentes ao longo de Brasília toda. Foi um momento onde eu tive a oportunidade de ganhar bastante dinheiro, mas a saúde foi embora. A gente acaba exagerando, não quer perder nada, cheio de gás, novo. E com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas e vai conseguindo filtrar, sabe? E na medida que o tempo foi passando, eu fui diminuindo a minha rotina.
e fui me fixando nos parceiros mais leais, que pagavam mais corretamente, que davam valor ao seu trabalho, e eu fui ficando em centros maiores, né? E sempre tentando trabalhar, né, o conceito da anestesia com qualidade, e sempre tentando doutrinar os nossos parceiros e clínicos e donos de clínica de que a gente não está vendendo anestesia inalatória, como todos falaram, nós estamos vendendo o serviço, né? Nós estamos vendendo o nosso conhecimento. Mas é claro que eu entendo a realidade hoje como sócio proprietário de uma clínica, que a rotina frenética muitas vezes não nos permite sentar e ter uma conversa, um diálogo, e mostrar que o que é TAPUM, o RKV, né, que é o que eles acham que a anestesia injetável, que a anestesia injetável, que a maioria se refere, né, você provar que focinho de pouco de tomada, que o negócio não é inalatório, existem outros tipos de injetáveis, né, tão seguras ou até mais. Então, às vezes, você não tem tempo de fazer essa explanação, então você acaba meio que de forma impaciente, falando, não, é anestesia inalatória, isso mesmo, tá, eu vou estar lá, eu sou anestesista. Então, assim, vai como a Laura falou, vai da sua paciência, do seu tempo, no dia, de você falar, não, senta aqui, vamos conversar. Não é bem assim, tá, enfim. E é interessante que, sobre o nosso serviço aqui em Brasília, Brasília é uma cidade que bombou de anestesistas, né? Eu, como fui um dos pioneiros, né, muitas pessoas me acompanhavam, eu já dava aula desde 2007, eu já dava aula em faculdade, algumas pessoas pediam estágio para me acompanhar nas anestesias, enfim, e nós fomos montando um grupo. Hoje nós temos um grupo de mais de 60 anestesistas de formação, seja eles em pós, em residência, mestrado na área de anestesia, e nós trocamos figurinhas nesse grupo do WhatsApp. Informações não só técnicas, como informações de perfil, né? É o lugar onde a gente tem um canal de falar mal das clínicas e dos donos das clínicas. É o nosso espaço de falar, lá não paga direito, lá paga, enfim. Mas também é o espaço que a gente tem também de conversar sobre um pouco de conduta, né? De ética. Embora a gente tenha sempre um pessoal que não aparece, se esconde ali, fica na escuridão sobre suas políticas e a forma como trabalha com as clínicas, muitas vezes abaixando o preço para ganhar seu espaço, digamos assim, e isso é muito ruim, eu sei que todos já vivenciam isso. No entanto, nós conquistamos algumas coisas muito interessantes, né? No sentido de que teve uma época em que muitas clínicas chamavam anestesistas e não tinham a menor condição de estrutura, nada, oxigênio, fármaco, absolutamente nada, e as pessoas se submetiam a levar tudo, parecia, né, uma tralha ambulante, né, levando coisas. E a gente, em algumas reuniões, churrascos, né, aproveitamos para... muitos não só se conheciam pelo Zap, e traçamos condutas, né, de falar, gente, se todo mundo for unido aqui e tentar barrar algumas clínicas ou falar, não vamos se não tiver o mínimo, vai ficar melhor a condição de trabalho. Vamos tentar evoluir. Ninguém viu um anestesista humano aqui levando tudo nas costas para ir para uma clínica, seja odontológica, prestar uma sedação, uma anestesia numa clínica odontológica ou numa clínica médica, enfim, não importa, não vai. Por que a gente não pode tentar conquistar isso? Se realmente a gente conquistou, hoje eu vou te falar que é raro você ir numa clínica que presta um serviço de cirurgia que não tenha né, um cilindro de oxigênio, um aparelho de anestesia, ainda que ruim, mas... né, aí vai do cirurgião conhecer o lugar e falar, o aparelho lá não funciona direito, volatiliza tudo ali no ambiente e o paciente não dorme, você que dorme. Né? Então, a gente troca essa figurinha também interessante. Então, a gente evoluiu nesse aspecto. E outra coisa bastante interessante que a gente praticou aqui, em paralelo a esse grupo, nós temos um grupo para não trocar figurinhas sobre coisas técnicas, é só um grupo para passar cirurgias um para o outro. Então, muitas vezes, uma clínica consegue, o grupo chama SOS Anestesista. A gente tem os grupos, o pessoal que roda mais volante, que está mais novo, tem mais tempo e que está precisando de dinheiro, está com sangue nos olhos, acabou de entrar no mercado, então ele está disposto de madrugada, né? Então, por exemplo, a minha clínica, que eu sou mais fixo e tudo, o cara me liga sabadão, estou cansado, final de semestre, um monte de coisa, eu falo, não tenho condição, nem quero, assim, tipo, quero me dar o luxo, já me deu o luxo de não ralar, não precisar ralar tanto.
eu mando para esse grupo e falo, ó, anestesia em tal lugar. Então, pessoal, o grupo ali já é só para traçar, eu posso. Aí eu já passo o contato da clínica e vai. Então, assim, muitos que já estão fixos, isso já é uma realidade, né? Cada vez menos volante, conforme vocês falaram, aqui também está sendo assim. Mas nem sempre você pode estar disponível, né? Sempre dessa sua clínica parceira, e você, para não deixá-lo na mão, você já, peraí que eu vou arrumar alguém. Você manda no grupo, alguém aparece rapidinho, né? Então, isso é bem interessante. Aliás, uma coisa bem legal isso, eu até anotei, achei bacana esse SOS a anestesistas aqui. Que isso é uma coisa que, em resumo, assim, não dá mais para trabalhar sozinho, né, Fábio? Isso é uma coisa que, para quem vai entrar no mercado de trabalho agora, para quem vai começar a anestesiar, cara, não dá para você chegar e falar, ó, daqui, ó, tá aí meu cartão, bater de clínica em clínica e ficar, ó, daqui eu faço anestesia. Não dá mais, cara. Hoje o trabalho, na verdade, ele é em equipe, é em grupo, porque, cara, tá tão difícil entrar no mercado, e não é só entrar no mercado, o difícil também é você manter os seus clientes, né? E agora, só fazer uma pergunta para você, que eu achei sensacional essa questão essa harmonia, literalmente, que vocês têm aí. Eu vejo isso, na verdade, em geral, dentro da anestesia veterinária, isso no Brasil todo, a gente vai em congresso, a gente vê colegas também no Brasil todo, a gente se dá bem, muito diferente de outras áreas aí que existe um ego do caramba que as pessoas não se dão bem. Lógico, tem sempre um fora da curva, enfim, mas isso acontece aqui também. A gente também tem outros grupos de anestesistas aqui em Campinas, na qual são nossos concorrentes, mas que a gente, na verdade, tem uma amizade muito bacana. Inclusive, um indicar o outro. Então, o nosso grupo não consegue? Pô, indica o outro grupo e assim é legal. Agora, uma pergunta. Vocês fizeram alguma associação de anestesistas aí em Brasília, cara? Olha, Eduardo, então, a gente já até tentou levar para frente, né, fazer uma associação, uma espécie de uma cooperativa, até para que há pouco tempo atrás o Ministério do Trabalho, a Auditoria do Trabalho bateu em muitas clínicas aqui, né? Então essa questão de prestação de serviço, aí muitas clínicas estavam exigindo questão de ou você virar um MEI, ou então abrir uma pessoa jurídica, né? E aí os impostos saem caro, né? Pesam um pouco no orçamento, né? Mas, enfim, aí nesse momento a gente tentou discutir e trabalhar com uma espécie de uma cooperativa, ver se a gente podia fazer dessa maneira. E, assim, acabou não caminhando para frente, porque grupo grande, você acaba tendo aqueles que remam contra, né? Não, então, não é nem isso. Fábio, eu acho que quando a gente monta, é que nem aqui, né? Por exemplo, em São Paulo hoje já existe, agora voltou novamente aí a associação paulista de anestesia, mas é complicado da gente estar. Eu estou no interior, cara, estou a 100 km de São Paulo capital e não consigo frequentar, não adianta falar assim, eu vou, não adianta. Então a gente estava querendo criar essa do interior, mas que isso é uma coisa que vem engrandecer, inclusive da gente tentar até mostrar isso para quem quer entrar no mercado. Falar, existe uma associação, entra na associação, vem conhecer os anestesistas, entra no grupo dos anestesistas aqui, né? Então isso é uma coisa legal de se fazer. Só que fazer isso não é fácil, até porque existe uma burocracia do caramba para fazer isso, que eu fui atrás, e outra, exige tempo, cara, exige tempo, então tem que ter sempre alguém encabeçando o negócio. Então tem que ter presidente, tem que ter vice-presidente, tem que ter tesoureiro, tem que ter não sei, secretário, e, cara, exige tempo, e esse tempo, na verdade, não é remunerado. Exato. Entendeu? Então, tem remuneração nesse negócio. Certamente entendeu? não foi para frente, muito não foi para frente por conta disso, porque os mais militantes da causa, eu era um dos que era a favor disso, enfim, sou, né, na verdade, mas te demanda tanto tempo, e, pô, eu hoje com clínica, dando aula na Universidade Católica, eu sou servidor público também, cara, 24 horas do dia fica pequeno, então, assim, se ninguém tomar a frente, eu não vou ter tempo de fazer isso. Então, assim, e na verdade eu acho que ia ser muito mais benefício para alguns ou para o grupo de uma maneira geral do que propriamente para mim, entendeu? Eu queria fazer o negócio crescer aqui, até porque eu trabalho em várias frentes, né?
Então, eu tenho formalidade né, do ponto de vista de emprego, segurança financeira e tudo. Outros que não têm, mas não querem encabeçar, tem até mais tempo, enfim. Então, às vezes você cansa, sabe? Às vezes, em relação a isso. Então, a gente fica nessa... dá uma desanimada, né? Legal, Fabião. Pô, mas, cara, sensacional. Muito bom te ouvir, cara. Muito bom te explanar, ouvir você explanar sobre toda essa questão aí da anestesia aí em Brasília. Só me espanta uma coisa. Isso é uma coisa legal. Só me espanta uma coisa. O preço da anestesia em Brasília. Porque em Brasília, cara, é tudo superfaturado, cara. Tudo é caro aí em Brasília. Inflacionado, cara. Tudo inflacionado. Pensei a mesma coisa. Né? Eu falei, não, tudo não é inflacionado. Possível, o preço aí deveria ser R$1.000, porque você vai comer no restaurante aí em Brasília, é super caro. É super caro, porra. Cara, não, sem contar a distância, cara. Aqui em Brasília, você sabe disso, lá, minha clínica é parceira lá, da Qualitas, porra, a distância lá da Asa Norte, lá o núcleo da Qualitas até a clínica, e olha que Taguatinga é uma das cidades mais... aqui não chama bairro, né? Aqui chamam regiões administrativas em Brasília, se não existem bairros. É uma das maiores, cara, e qualquer lugar que você vai, você sai de uma região para outra, são 20, 30 quilômetros de distância, cara. Então, assim, tudo realmente fica muito caro, mas infelizmente, como o grupo está inchado, é muito profissional, você acaba tendo, como é que se diz, assim, a demanda é pequena para o número de gente ofertando serviço. Infelizmente, o preço vai para baixo. Exato. Entendeu? Então, esse é o problema. E puxando um adendo aí que vocês falaram, e o colega, o Rodrigo, aí perguntou da realidade aqui de clínicas. Cara, nós temos no Brasília em torno aqui, que são 2 milhões de habitantes, na verdade 3, se for contar o entorno de Brasília, região de Valparaíso, nós temos hoje 8 faculdades de veterinária, cara, 8. Então, assim, só hoje, numa das universidades, a Universidade Católica, eu tenho 167 alunos num período. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês verem ideia do escoamento de profissionais que saem no mercado, e você sabe, de todo jeito, né? Algumas com mais qualidade, outras menos. Então, assim, vai chegar gente ali, entendeu? Trocando, falando assim, cara, eu vou trocar meu plantão de 80 a 100 reais por uma anestesia, fazemos qualquer negócio por 150, 180 reais. Então, assim, e eu ainda pratico esse preço mediano, né, baseado no peso, mas também na complexidade do procedimento. E ainda assim, vou te falar que eu ainda sou um dos que mais valorizo e cobro, não vou por qualquer preço. E assim, infelizmente, acaba puxando para baixo, né, o valor da anestesia. É bem parecida. Sensacional, Fabião. Rodrigo, quer falar uma coisa? Sim. Bem parecida a questão de número de faculdades, né? Se pegar a Grande Porto Alegre e a região da Serra Gaúcha, que é em torno de 150 quilômetros daqui, então um raio menor que os seus 200 quilômetros, também nós temos 8 faculdades de veterinária. E aí é aquela coisa que o Fábio comentou, né? Muito profissional, o preço realmente cai. Uma coisa, acho que foi a Marcela que comentou no começo, uma coisa que eu acho muito importante. E você falou, ninguém mais dá carpaça na clínica dando cartão. Então, hoje meus clientes são todos de indicação e acho que a melhor propaganda é o serviço bem feito. Então, quando tu faz uma anestesia bem feita, o paciente tem uma recuperação boa, agradável, eles vão te chamar de novo. Então, acho que a parte técnica sendo muito bem feita, a relação interpessoal boa, vai ter teu cliente garantido. E isso eu falo com meus colegas veterinários. Semana passada, retrasado, estava anestesiando com um colega ortopedista. Eu não costumo anestesiar muito para ele. Ele estava reclamando um pouco, ele faz muita TPLO, cirurgia de joelho. E eu vi ele mandando um áudio para um colega e tal, que o cachorrinho demorou 10 dias para apoiar o membro no chão e tal. E ele faz em muitas clínicas volantes, onde o próprio clínico que anestesia não tem anestesista. Eu falei, cara, o cachorro não apoiar o membro, o tutor, a clínica está enxergando o teu serviço. Ninguém vai pensar que pode ter sido uma analgesia mal feita. Um cachorro faz uma TPLO no dia seguinte, no máximo 48 horas, tem que estar tocando a pata no chão. E é o teu nome que está em jogo. Se não começar a impor que tu quer... Não precisa ser o Rodrigo, mas um anestesista, um cara que manja numa analgesia, faz um bloqueio local regional, porque é o teu nome que está em vão. Daqui a pouco é um paciente que está com dor, não vai apoiar, vai fraturar de novo, porque foi uma analgesia, um procedimento mal conduzido.
Então, eu tento meio que entrar na mente deles assim, não é nem para me beneficiar, eu nem tenho horário para atender ele, por exemplo, mas para tentar valorizar a especialidade, procurar chamar um colega anestesista, impor isso, não só vou operar se o anestesista fizer anestesia, porque é o trabalho dele que está em jogo também. Então, Exato. cai muito naquilo que a Marcela comentou. A cirurgia bem feita depende de uma anestesia bem feita. Isso anda junto, não tem como separar. Eu só queria comentar, uma vez eu anestesiei para o procedimento de eletroquimioterapia, não sei se vocês já tiveram oportunidade de anestesiar, e o doutor que fez, ele comentou que ele já foi fazer uma clínica que era no Quetapum. Vocês pensam se com uma anestesia, né, balanceada e tudo mais, o paciente já fica desconfortável, né, no pós, você pensa um Quetapum, que o bicho está praticamente acordado, né? Então, assim, acho que vai também dos colegas exigirem, né, um anestesista especializado para tocar esse tipo de procedimento, pelo bem do próprio paciente mesmo. Com certeza. E só para a gente concluir, pessoal, eu acho que esse é o ponto do papel das associações de anestesia em diferentes regiões, que eu acho que toda região deveria ter, porque a gente tem visto justamente essa questão de esse mercado literalmente cuspindo, né? Médico veterinário no mercado, e a gente tem que fazer uma seleção. Eu acho que não que isso vá fazer a seleção, mas isso faz uma diferença, né? Montar uma associação, fazendo com que esses anestesistas sejam conhecidos, como é em Brasília, aí tem um grupo legal e tal, como é em São Paulo capital, né? A gente não tem nenhum representante de São Paulo capital aqui, mas eu conheço, sei como é que é, em que você tem uma associação que te dá suporte, até mesmo até conhecimento, né? Palestras, eventos, para que você possa se manter atualizado, né? Tem um cadastro de quantos anestesistas são, né? Quem que faz anestesia, quem não faz. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que dá uma peneirada no mercado e até faz com que essas pessoas mais novas procurem, né, essa questão, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar preço. Então, quem que é da associação aqui, faz esse mínimo aqui. Quer cobrar mais? Aí, beleza, cada um cobra mais. Mas é o piso, é montar o piso do anestesista para justamente não acontecer isso aí, de jogar o preço lá embaixo. Tá? Bom, pessoal, eu acho que a gente também está extrapolando, né, Ana? Aliás, já extrapolamos, né, Ana? O nosso tempo aqui. Eu estou só vendo a Ana ali já. Extrapolamos, mas foi ótimo. Não, legal. Então, bem esclarecedor, acho que isso aí vai ficar gravado, o pessoal pode assistir. Entrou gente aí depois do que começou. Quem entrou depois aí pode assistir depois, tá, pessoal? Vai ficar gravado. E fala aí teu Instagram, Dudu, para quem quiser te encontrar lá, tirar outras dúvidas que não foram faladas relacionadas à área. Marcela vai me xingar agora, não lembro isso. Você não sabe. Fala teu... Mas é Eduardo mesmo. Eu vou botar aqui no... Eu que fiz o Instagram do professor ainda. Então eu vou escrever aqui. Fala aí, Fabi, verdade. O sobrenome dele é fácil para achar no Instagram. Só tem ele. É só letrar. Só não é fácil para escrever aqui, né? Facinho. Eduardo escreve aí, Dudu, no chat teu nome e sobrenome. Peraí. É o nome dele. É o nome e o sobrenome. Acabei de achar aqui, ó. Achou aí? Aí, ó. A cola. Ou então podem te achar também no Instagram da Faculdade Qualitas. É fácil te achar também, para tirar outras dúvidas, né, a respeito da pós e a respeito da área também. Eu até ia trazer ia te perguntar, existe alguma coisa aí, alguma pergunta, alguma dúvida aí do pessoal que está nos assistindo aí? Não? Não, por enquanto não. Então, pessoal, deixa eu só fazer esse fechamento aqui. Em primeiro lugar, agradecendo a presença de todos vocês. Né? Para mim eu estou extremamente feliz. A gente começa a perceber isso, né? Como a gente tem colegas, amigos em diversos locais do Brasil, né? Então isso eu realmente fico muito contente, né, de vocês terem aceito o meu convite
de participar aí desse bate-papo extremamente, como eu falei, descontraído. E era isso que a gente precisava, e é isso que a gente precisa, né? É manter mais isso, né? É fazer mais isso, é ter essa comunicação. Hoje em dia está tão fácil, né? Com esse negócio de internet e tal, fica tão fácil da gente unir aí, ó, diversas pessoas do Brasil todo aí discutindo uma coisa só, né? Que é justamente essa estabilização da anestesia, essa padronização, na verdade, do nosso trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho. E é isso que o pessoal que está chegando agora deve enxergar, né? Essa nossa luta pelo esse nosso reconhecimento. Então, isso é legal. Tá? Então, muito obrigado aqui a Laura, a Marcela, a Fabi, ao Rodrigo, ao Rafa, Fábio, Daniel, né? Obrigado mesmo pela presença de vocês, foi muito bom ver vocês aqui, mesmo que pela tela, né? Já deu para matar um pouquinho da saudade de todos vocês aí. Obrigado, não sei se vocês querem fazer aí algum... Bom, deixa eu só complementando, deixo vocês aí, caso alguém queira falar alguma coisa, mas obrigado também a todos aí que acompanharam o nosso bate-papo. Como a Ana falou, vai ficar gravado, né? E aí teremos outros futuros aí encontros. E obrigado você também, Ana, pela sua presença, pela sua participação. Obrigado a Helenice, que ficou nos bastidores aí também nos ajudando. E obrigado, obviamente, à Faculdade Qualitas, né? Parabenizando a Faculdade Qualitas por essas iniciativas que são realmente sensacionais. Pessoal, muito obrigado a todos. Se alguém quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. É muito bom, é muito rápido, mas só falar assim que é muito bom saber que vários problemas que a gente tem, a gente não está sozinho. Às vezes a gente acha que é um problema meu individual aqui, e eu vejo que é a mesma coisa acontece ali, que seja numa cidade maior ou não. Então, isso acho que fortalece e dá uma segurança para a gente como profissional e para quem está ingressando também, né? Então, muito obrigada aos colegas pela participação e pela honestidade de cada um, da sua rotina, ali, da sua luta diária, porque eu acho que engrandece muito para nós, né? Obrigada, Eduardo. Obrigada ao pessoal do Qualitas. Show de bola. Exatamente como a Laura falou, é bem bacana ver como a anestesia, ela, em diversas regiões bastante diferentes, mas parece que ela está andando para o mesmo caminho. Isso é uma coisa bem gratificante. E como vai ficar disponível para alunos assistirem, né? Talvez muitos com dúvidas sobre ainda para onde ir na sua carreira, uma dica que eu dou: a gente tem uma grande falta aqui em Porto Alegre, pelo menos, em muitos lugares também, de bons clínicos gerais. Então, eu sei que a gente está aqui para falar de anestesia, mas a gente sofre muito com isso. Então, olhem com carinho, antes de terminar a sua especialização, graduação, tentem ser clínicos gerais, isso faz muita diferença como anestesista ou como qualquer outro especialista. Todo mundo deveria passar pela clínica, né, cara? Para depois seguir uma especialidade, fundamental. Clínica é soberana, como dizem, né? Show de bola, André. Obrigado, cara. Bom, Du, agradecer aí ao convite, a participação, a Faculdade Qualitas aí para essa iniciativa. Prazer, sempre precisar a gente estar à disposição. É muito bom passar um pouquinho da nossa vivência, experiência, para quem está assistindo, procurando informação, aprender e trocar ideia com os nossos colegas aí, a galera que faz o que a gente faz em diferentes pontos, né? Então, isso traz novas ideias, novos pensamentos, é muito bacana. Prazer estar com todo mundo aí e obrigado aí pelo convite. Valeu, Rafa. Satisfação aí, ó, pelo convite também, estar conversando um pouquinho da nossa rotina e conhecer colegas ainda aqui virtualmente. Obrigado aí, é um prazer fazer parte da família Qualitas aí, Eduardo. Estaremos sempre à disposição aí de vocês e obrigado aí, boa noite a todos. Valeu, Fabião, obrigado a você, cara. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo. Foi muito legal trocar essa ideia assim com anestesistas de vários estados, né? E saber um pouco mais sobre a nossa especialidade aí pelo Brasil. Obrigada, Du. Obrigada, Ana. Obrigada, Qualitas. Boa noite para todo mundo. Valeu, Marcelinho. Ô, Du, faz uma foto aí, um print da tela com todo mundo junto aí. Verdade, Ana. Você faz isso? Já até fiz. Agora, eu não sei, Helenice, se dá para fazer como que faz com todo mundo junto? Você consegue? Consigo sim, Ana. Vou fazer aqui. Tá.
também, não sei fazer, não sou bom. Gente, eu queria agradecer também a presença de todos, tá? Obrigada aí, valeu, Dudu. Você fala pouco. Não, falo nada. A gente passou só 1 hora, né? Deu tudo certo. Ainda falei para ele, falei, gente, é uma live rapidinha, coisa de 1 hora de bate-papo. Isso porque eu estou com um roteiro aqui imenso, que se faltasse assunto. Show! Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, uma boa noite, excelente semana a todos. Boa noite aí. Valeu! Tchau, galera, boa noite. Bom Natal para vocês, bom Réveillon. Vocês também, Feliz Natal, bom final de ano. Galera, mais de bom aí. Valeu. Tchau. Valeu. 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 Tchau, obrigado. Boa noite.